Olá, eu sou a professora Marcela de Língua Portuguesa e hoje eu vim aqui para ajudar vocês na nossa segunda parte do nosso estudo sobre os termos essenciais da oração. Então, na primeira parte, nós estudamos todos os tipos de sujeito e hoje nós vamos estudar os tipos de predicado. Os termos essenciais da oração, eles vão se apresentar em todos os tipos de oração que fazem parte de um período simples. O que é o período simples? É aquela frase que possui um verbo. Aquela frase que possui um verbo é uma oração. Ela será o objeto do estudo dos termos essenciais da oração. Então hoje nós vamos ver a segunda parte, que é o predicado. O que é o predicado? O predicado são todas as informações que você coloca ali na frase relacionadas ao sujeito. Tudo que você declara sobre o sujeito é o que a gente chama de predicado. Então, para a sintaxe, o predicado é um termo essencial da oração. A gente até encontra orações sem sujeito, mas a gente nunca vai encontrar uma oração sem o predicado. Então, nós temos 3 tipos de predicado. E para a gente analisar esses tipos de predicado, nós vamos precisar prestar atenção nos seus núcleos. O que é um núcleo? O núcleo é aquela parte mais importante do termo, é aquela parte mais significativa. E no predicado, só 2 classes gramaticais podem servir de núcleo para os predicados, que é o verbo, e esse verbo precisa ser um verbo de ação, um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, como eu falei para vocês também naquela aula sobre transitividade verbal, que depois você pode estar lá assistindo. Verbos transitivos e verbos intransitivos fazem parte do predicado verbal. E nós vamos também ver como os verbos de ligação contribuem para os tipos de predicado. Vamos olhar para cá agora para esses exemplos que eu tenho aqui. Os alunos estão felizes. Nós vimos aqui que é um período simples. É uma oração porque essa oração só tem apenas um verbo. Então, se só tem um verbo, uma oração. Qual é o verbo dessa oração? Os alunos estão felizes. O verbo estar. Quem estão felizes? Os alunos. Então, os alunos é o sujeito da oração, porque o sujeito é o ser do qual eu falo alguma coisa. É a minha informação principal da frase, da oração. Então, aqui, o que eu estou falando a respeito desse meu sujeito? Que eles estão felizes. Então, estão felizes aqui é o predicado da minha oração. Agora, na frase de baixo. Os alunos chegaram à escola. Eu estou falando a respeito de quem? Dos alunos. Então, os alunos é a informação principal da minha frase, por isso é o sujeito. Agora, o que eu estou falando a respeito do meu sujeito? Que eles chegaram à escola. Então, chegaram à escola é o predicado. Olha agora a minha terceira frase. Os alunos chegaram felizes à escola. Eu estou dando 2 informações a respeito do meu sujeito. Chegaram felizes à escola. É o meu predicado. Agora, qual é a diferença de um predicado para o outro? Nós vamos reparar os núcleos do predicado. Nesse predicado aqui, nós temos 2 palavras. O verbo estão e a palavra felizes. Nós sabemos que a palavra felizes está caracterizando o sujeito. Então, a classe gramatical que caracteriza é o adjetivo. Então, esse adjetivo aqui está caracterizando o sujeito. Se ele está fazendo esse papel, ele vai servir como núcleo do predicado. Então, a palavra felizes vai servir como núcleo do meu predicado, porque ela é importante. Dentro do meu predicado, ela traz a informação mais importante sobre o meu sujeito. E o verbo estão, a gramática chama de verbo de ligação. O verbo de ligação ele não é um verbo significativo. Ele não traz uma carga semântica. Ele está ali com uma única função, ligar
a característica ao sujeito. Por isso ele é chamado de verbo de ligação. Ele só está ali para ligar. Inclusive, se eu tirá-lo ele da frase, os alunos felizes, a minha frase não perde o sentido. Os alunos felizes. Então ele está ali simplesmente para ligar a característica ao sujeito. Por isso o verbo de ligação. E ele não pode ser núcleo do predicado. Verbos de ligação não podem ser núcleos de predicado. Quando a gente tem esse tipo de predicado, nós dizemos que ele é um predicado nominal. Porque o seu núcleo é um adjetivo. Esse adjetivo está funcionando como um predicativo do sujeito. É a característica do sujeito. Agora, olha esse segundo predicado aqui. Chegaram à escola. Os alunos chegaram à escola. Reparem, os alunos agora estão praticando uma ação. Aqui, eles não praticavam uma ação. Aqui, nessa oração, eu só estou dizendo a característica dos meus alunos. Agora, nesse segundo exemplo, eu informo que o sujeito pratica uma ação. Qual é a ação que ele pratica? A ação de chegar. Então, os alunos chegaram. Se esse verbo é um verbo que indica uma ação do meu sujeito, significa que ele serve como núcleo. Ele também pode ser núcleo do predicado. Certo? Escola não pode ser núcleo. A escola é uma expressão que dá informação de lugar. É um adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo chegaram, nesta frase, ele está funcionando como um verbo intransitivo, indicando a ação do meu sujeito. Então, se ele é um verbo que indica ação, ele serve para ser o núcleo do predicado. E a escola, como é um adjunto adverbial, não serve para ser núcleo. Adjuntos adverbiais são termos acessórios da oração que nós vamos ver em outra aula. Então, aqui só pode servir de núcleo um verbo de ação ou um adjetivo. Como nessa frase eu não tenho um adjetivo, dentro desse predicado não tem nenhum adjetivo, então só tem o verbo de ação como núcleo, esse predicado vai ser predicado verbal, porque ele só possui um núcleo e esse núcleo é o verbo de ação. Agora olha o meu terceiro exemplo. Os alunos chegaram felizes à escola. Nesse caso aqui, o meu predicado terá dois núcleos. Ele vai ter o verbo de ação, que nós já vimos que o verbo chegaram, nesse caso aqui é um verbo intransitivo indicando a ação do sujeito. E nós vamos ter felizes, que é o adjetivo que está caracterizando o sujeito. Então, felizes serve como núcleo e chegaram serve também como núcleo. Então, esse predicado aqui, ele vai ter dois núcleos. Um verbo de ação e uma característica. Um verbo intransitivo e um adjetivo. Quando o predicado tiver dois núcleos, um núcleo for um verbo de ação e o outro núcleo for um adjetivo, ele vai se chamar predicado verbo nominal. Então, recapitulando aí, nós temos três tipos de predicado. O predicado é um dos termos essenciais da oração, porque é ele que traz todas as informações a respeito do sujeito. E nós temos três tipos de predicado. Os tipos de predicado vão variar de acordo com o núcleo que ele tem. Quando o predicado possui apenas um núcleo, e esse núcleo é um adjetivo, ele vai ser um predicado nominal. E no predicado nominal, você sempre encontrará um verbo de ligação. Quando o núcleo do predicado for um verbo de ação, esse verbo pode ser transitivo ou intransitivo, ele vai ser um predicado verbal. E quando o predicado tiver dois núcleos, um verbo de ação e uma característica, um adjetivo, ele vai se chamar predicado verbo nominal. Aqui, gente,
A gente tem aqui todos os tipos de predicado. Eu espero que essa aula possa ajudar nos estudos de vocês, viu? Bons estudos e assista lá o próximo vídeo. Se você puder dar um like, já vai estar ajudando para que esse canal possa ser mantido e assim eu posso postar vários vídeos que vão ajudar vocês nos seus estudos. Tchau, tchau!